Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está começando agora mais uma aula de história. Corre lá, pegue seus materiais, seu caderno, seu lápis, que está começando mais uma videoaula de história, mais uma vez. E que vocês, no final dessa videoaula, terão que fazer a atividade. Isso mesmo. Mas com fé em Deus, tudo isso vai passar e em breve as aulas retornarão e estaremos a todo vapor na sala de aula, tá bom, galera? Mas enquanto isso, venham para cá, para o universo da história. Professor, qual é o tema da aula de hoje? A divisão social do antigo regime na Europa. Qual capítulo, professor? Capítulo 6, páginas 123 a 128. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos. Aqui abaixo segue o meu e-mail para que vocês possam estar tirando qualquer dúvida, enviando perguntas, sugestões, enfim. Vamos lá? A semana passada a gente já trabalhamos o conteúdo, agora dando continuidade à questão da divisão social e, sobretudo, do antigo regime. Trabalhamos na semana passada a contra-reforma no Brasil, sobretudo o que é uma inquisição, como a Inquisição estava relacionada à catequização dos indígenas e assim sucessivamente. E hoje vamos trabalhar, pessoal, sobretudo aqui, corre para cá, do antigo regime na Europa. Vocês vão perceber aí, pessoal, diversos elementos que está presente hoje na nossa sociedade, que tem origem aqui no antigo regime, ok? Vamos lá. Primeiro, antigo regime ocorreu especificamente na Europa. Justamente todo esse território aqui, na Áustria, na Alemanha, na França, na Espanha, na Inglaterra. Então, todos esses países aqui, como a Suécia, a Holanda, a Polônia e tantos outros, tiveram influência aqui, perpassaram por esse período da história chamado de Antigo Regime. Antigo Regime não é necessariamente um fato ou um acontecimento em si. Antigo Regime foi o termo selecionado e estudado por diversos historiadores para descrever um determinado momento da história da Europa. E que esse momento que ficou conhecido de Antigo Regime, vai ter início na Europa, mas também vai ter outras influências em outros continentes, tá bom, pessoal? Inclusive até no próprio Brasil, na América, na Ásia, como também na África. Porque quando se trata de questão econômica, quando se trata de questão política ou social, sobretudo econômica, viu, pessoal? Uma região está sempre interligada à outra, por meio das relações comerciais que um determinado continente estabelece com outro. Vocês podem perceber isso muito bem. Brasil tem uma fortes relações comerciais com países da Europa, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, tá? Com a Espanha, com a França e assim sucessivamente. Então, o antigo regime, melhor definido aqui para vocês, é justamente o quê? O antigo regime foi um governo que vigorou, né, por toda a Europa, constituindo uma estrutura própria com as principais características abaixo. Então, perceba, foi um governo que vigorou por toda a Europa, mas o antigo regime é um termo criado pelos historiadores para descrever esse governo. E as características abaixo. Quando se fala de antigo regime, a gente não pode esquecer dessas três palavrinhas, que é justamente o absolutismo, o mercantilismo, como também, pessoal, que a gente vai trabalhar, que no final da aula eu vou dizer qual é a terceira palavra e como essa terceira palavra está presente no nosso dia a dia. Então, vamos definir palavra por palavra para que vocês entendam esse momento tão importante da Europa. Então, primeira palavra, absolutismo. O rei como autoridade maior. Tá? Mercantilismo, acúmulo de riquezas para a mão dos reis. Professor, mas necessariamente o que é absolutismo? Melhor definindo, absolutismo é um sistema de governo ao qual o rei tem todo o poder. Absolutismo, absoluto,
todo o poder absoluto na mão do rei, na mão de uma única pessoa, na mão de uma única família. Isso se chama absolutismo, onde aquela família, ou aquele rei, aquele representante, tem o livre-arbítrio, como também o poder de escolha e de seleção para decidir qualquer questão social, econômica ou política daquela região onde ele é representante. Então, o absolutismo, podemos dizer que é uma forma, é um regime, ou se não, um sistema de organização, tá? Onde o poder, onde o rei é a autoridade máxima. Acima do rei, não tem. Acima do rei, só partindo para a questão da divindade, né? Eles acreditam que é basicamente o seguinte: a divindade e o rei aqui na Terra representando todos os seres humanos. Temos também o mercantilismo. O que é o mercantilismo? O acúmulo de riquezas para as mãos dos reis. Exemplo, a Inglaterra, pegar aqui o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra existiu atualmente o período imperialista. A Inglaterra dominava as 13 colônias, né? Que hoje se formou justamente os Estados Unidos. O acúmulo de riqueza, as riquezas que era produzida nas 13 colônias, era enviado para o rei na Inglaterra. Não independentemente da distância de uma região ou outra. A questão do mercantilismo é o acúmulo de riqueza para a mão dos reis. Então, toda a riqueza que é produzida no território daquele rei, no território daquele representante do povo, é repassado para o rei. Ela é repassada para o representante. Toda a riqueza, seja agricultura, seja economia, ou se não, outro aspecto social. E aqui nós temos alguns apoiadores dos principais teóricos e pensadores, que justamente elaboraram, tá? Que surgiram aí nesse antigo regime. Quem são? Nicolau Maquiavel, que vai trazer em seu livro a ideia de noção política, de como a política estava estruturada durante o antigo regime lá na Europa. Maquiavel, da Itália. Thomas Hobbes, na Inglaterra, que vai trazer uma obra artística bem legal, né? O filme de Hobbes, que é tido como o pai dos pobres, onde ele vai roubar do rico e distribuir nas aldeias, né? E no campo o dinheiro aos pobres. Então ele vai ficar conhecido como o pai dos pobres, né? Robin Williams, ou seja, o pai dos pobres. Ele rouba dos ricos, rouba as riquezas dos ricos, vai ficar dos pobres. É uma crítica, na verdade, ao modo de sistema do antigo regime, onde o poder estava centrado na mão do rei. E, nesse caso, a população que produzia, que era a população que estava localizada ali na pobreza, na miséria, produzia, mas não era para o consumo dele, era para sustentar as regalias e o privilégio dos reis e dos seus representantes. Temos Jacques Bousset, na França também, outro estudo importantíssimo que vai trabalhar esses teóricos e esses principais pensadores. Aqui, qual foi um dos elementos? Assim, os revolucionários franceses, em 1789, definiram o período compreendido entre os séculos XV e XVIII. Vejamos. Lembra que eu falei para vocês que o antigo regime foi justamente estudiosos, quem? Robin. Esses estudiosos aqui, pessoal, esses aqui definiram o termo antigo regime. Assim, os revolucionários franceses, em 1789, definiram o período compreendido entre os séculos XV e XVIII. Caracterizou-se por 3 elementos, lembrando mais uma vez, o absolutismo, concentração de todos os poderes em uma única pessoa, que é conhecido como monarca, ou se não, o rei, ou outro nome, mas que ali aquela ideia que ele domina toda aquela região. Temos aqui Luís, aqui essa imagem, por exemplo, é um dos reis, Luís XIV, o que era conhecido como o Rei do Sol. O Rei do Sol,
lá na França, durante o antigo regime. Mas significa que ele era o rei do sol, que ele era o sol especificamente? Não, pessoal. Porque normalmente os reis, ele tinha uma característica que o povo atribuía. Às vezes era o Deus do amor, o rei do amor, o rei do amor, o rei da lua, justamente porque atribuía uma personalidade da lua ou de um fenômeno da natureza àquela pessoa, tá? A sociedade estatal, pessoal. Essa daqui é a nossa terceira palavrinha. Então, nós temos o absolutismo, que eu falei para vocês, que é a concentração de todos os poderes, de todas as questões políticas, sociais e econômicas na mão do rei. Temos a questão do mercantilismo, que é um sistema econômico, enquanto o absolutismo é um sistema político, o mercantilismo é um sistema econômico que vai determinar que toda a riqueza produzida naquele território ou por regiões dependentes será encaminhado para a pessoa do rei. Ao mesmo tempo, o terceiro, que é justamente o que eu quero que vocês entendam aqui, que é a sociedade estamental. A posição social sendo definida pela origem de nascimento, restringida à mobilidade social. O professor, o que isso quer dizer? Está muito confuso entre esse terceiro ponto do antigo regime. Calma, pessoal. Vocês lembram da pirâmide do Egito? Pronto. Vocês podem até, inclusive, desenhar aí essa pirâmidezinha e colocar lá no topo o clero. Quem é o clero? A igreja, o rei. Abaixo, a nobreza. Quem era a nobreza? Os militares. E o resto, que compõe 98% da população, que é a base justamente, é a burguesia, os camponeses, artesãos, escravizados, ex-escravizados, enfim. O que isso significa dizer? Significa que existia uma hierarquia social, onde uma classe estava acima da outra, onde essa classe não poderia descer e essa classe aqui não poderia subir. Eles tinham que estar justamente seguindo os saberes que foram passados por vários anos. Deveria respeitar. Exemplo, pessoal, exemplo aqui. O clero, a nobreza, aliás, a burguesia ou um camponês nunca poderia ocupar o lugar de nobreza. A nobreza nunca poderia ocupar um lugar do clero, porque eram funções limitadas. Pense da seguinte maneira. Não são três categorias, clero, nobreza, e aqui a base, vejamos o seguinte. Clero, reza, nobreza, luta, e a última, trabalha. Primeiro, reza. Segundo, luta. Por último, trabalho. Significa que a reza, que o rei, que a igreja estava acima da sociedade. A igreja e o rei estavam acima da sociedade. Mas quem sustentava a sociedade era quem? Os camponeses e os artesãos. Perceba aí a contradição. Quem realmente trabalhava era as pessoas que passavam mais fome. Mas lembra pela questão mercantilista? Toda a riqueza que era produzida no território não ficava para os trabalhadores, era repassado para o rei. Então, essa base aqui é que vai definir a questão do sistema do regime antigo. Por que eu deixei essa base aqui para explicar para vocês a seguinte questão? 98% representa o povo. Então, se o clero existe, se a nobreza existe, é resultado do trabalho e do suor do povo. O clero e a nobreza só correspondem a 2%, enquanto o outro corresponde a 98%. É uma continha básica. Mas o clero estava acima da nobreza, estava acima do povo. E era o seguinte, quem nasceu na nobreza permanece na nobreza, não altera. Quem nasceu no clero, permanece no clero. Quem nasceu no povo, quem é filho de camponês, morre filho de camponês. Quem é filho de artesão, morre filho de artesão. Porque para ele, essa questão de herança era passado de pai para filho. Se minha mãe
era camponesa e meu pai era camponesa, significa que eu, Marcos, vou ser camponês e vou morrer camponês. Se minha mãe é da nobreza e meu pai é da nobreza, automaticamente eu vou ser camponês. Então, eu morrerei, aliás, automaticamente eu serei da nobreza. Então, eu morrerei como uma pessoa integrante a esse grupo da nobreza. Mas se meu pai pertence, se meu pai é rei, automaticamente eu morrerei rei, príncipe. Vou permanecer ali no setor do clero. Quem lembre disso, reza, luta e trabalha. Por que a nobreza luta, professor? Porque ali é onde estão os militares. É outro patamar. Justamente aqui, olha. Sociedade, antigo regime, o clero acima, nobreza e o povo. O povo que sustenta toda a pirâmide social da sociedade. O clero e a nobreza tinham privilégio, inserção fiscal. O terceiro estado, o povo, era o único que pagava impostos. A burguesia fazia parte desse estamento. Prestem atenção, o clero e a nobreza, essa parte de cima e essa parte daqui de cima, essas duas classes, tinham privilégio. E, ao mesmo tempo, eles não pagavam inserção fiscal, eles não pagavam imposto. O único que pagava imposto era somente o povo. Aí vocês podem colocar, pessoal, no livro didático de vocês, lá no capítulo que eu mostrei no primeiro slide aqui, e vocês vão perceber que existe o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado composto pela elite, o segundo estado composto também pela elite, mas só que ligado aos militares, e o terceiro estado, que é o povo. Olhe como é contraditório a sociedade da época, inclusive também a sociedade de hoje, é muito contraditória. Porque a população que mais trabalha, o setor que mais trabalha, a classe que mais trabalha, é a classe que tem menos dinheiro, é a classe que tem menos condições financeiras de se manter em um determinado local, em um determinado espaço. Então, o povo, no período do antigo regime, trabalhava para sustentar os privilégios da classe. Então, trabalhava e, ao mesmo tempo, pagava imposto. Tá? E aqui, pessoal, para vocês, a sociedade de origem. Eu trouxe justamente essa sage aqui para que vocês pudessem entender melhor o que o professor Marcos aqui está tentando dizer. Olhe, esse daqui são 3 personagens, tá? Esse daqui representa o povo. Aqui representa a nobreza e representa quem? O rei. Olhe, o povo carregando a nobreza e carregando o rei. Entenderam? Muito bem. Passar para a próxima. O antigo regime europeu, regra e exceção. Existiam diversas regras no antigo regime lá na Europa. E a população tinha que seguir a risco. Sobretudo, o povo tinha que seguir a risco. E por que regras e exceções? Quando vinha uma regra, o povo tinha que cumprir. O terceiro estado tinha que cumprir. Mas, exceções. O que é exceções? Olhe, é o seguinte, a partir de hoje em diante, os impostos serão pagos por todos, menos em casos de exceção para o clero e para a nobreza. Então, o povo pagava. O que eu quero deixar claro é o quê? Existiam regras, mas quando se tratava do clero, quando se tratava da nobreza, eles não pagavam. Eles não eram incluídos nessa regra. Eles eram deixados à parte, porque eles tinham seus próprios privilégios. Então, a regra mesmo era somente para o povo, para organizar o povo. Uma forma de dominação, de alienação do povo. Tá bom, pessoal? E aqui, um resumozinho básico das 3 palavras que a gente aprendeu hoje. Característica do antigo regime, mercantilismo, política e econômica marcado por forte intervenção do Estado na economia, ou seja, é um viés econômico, onde toda a riqueza produzida naquele território volta-se para a mão do rei. O Estado absolutista, todos os poderes concentrados na mão do rei, como falei para vocês, a questão política. E a sociedade estamental, estratificada, extremamente hierarquizada
Isso é mobilidade social. O que é mobilidade? Você, se nascesse pobre, permanecia pobre. Se você nascesse rico, permanecia rico. Porque era segundo eles, acreditava que era uma questão de sangue, tá? Se você nasceu numa família de pessoa rica, automaticamente você, independentemente de se você tivesse futuramente ou não, você morreria uma pessoa rica. Então, não existe uma mobilidade social. Era aquilo. Sempre era aquilo. Ao mesmo tempo, toda vez que vocês ouvirem a palavra hierarquizada, vocês sabem que uma classe ela está superior à outra. Hierarquizada, onde um dá as ordens e o outro recebe as ordens e os outros executam. E aqui a gente encerra nossa aula de hoje com a seguinte mensagem: a paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Então, independentemente do desafio, a paz sempre é a melhor solução para resolver os nossos problemas. Não esqueçam, meus queridos alunos e amados, façam a atividade, continuem a fazer a atividade, tá bom? Em breve estaremos de volta. E eu não poderia deixar aqui os meus parabéns para vocês, alunos da Rede Educacional de Itabaianinha, tá? Sobretudo para todas as escolas de Itabaianinha, pelo excelente desempenho no IDEB. Olhe que grande conquista, pessoal, a educação de Itabaianinha teve, ocupando o primeiro lugar no estado de Sergipe. Isso significa muita coisa, sobretudo que estamos no rumo certo, no rumo de uma educação transformadora, onde futuramente vocês serão seres conscientes e críticos de sua própria realidade. A educação de Itabaianinha, pessoal, é referência no estado de Sergipe, ocupando aí o primeiríssimo lugar. Então, do mais, pessoal, espero que todos vocês fiquem bem, fiquem em paz, tá? E em breve estaremos juntos novamente. Fico aqui e não esqueça de fazer as atividades e de comentar aqui abaixo sobre a aula de hoje. Valeu, galera!